Domingo passado falamos a respeito da igreja ser o corpo de Cristo e vimos que a igreja, pelo fato de ser um corpo, ela não tira férias, ela não descansa e ela não trabalha apenas 2 ou 3 horas na semana, né? Se é um corpo, ela trabalha 24/7, todos os dias. E quem é a igreja? Nós reunidos formamos a igreja, que também é conhecida como o corpo de... Quem é o cabeça? Cristo, exatamente. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Romanos capítulo 12. Os 2 primeiros versículos de Romanos capítulo 12 é muito conhecido, mas ele está dentro de um contexto de que Romanos, nesse capítulo 12, ele fala inteiramente, está tudo ligado. E a minha ideia com essa aula é fazer com que os irmãos pensem que o serviço no corpo do Senhor vai além dessas 4 paredes, vai além do domingo. 12. Romanos capítulo 12. A partir do verso 1. A gente vai ficar em Romanos 12. Pode deixar aberto a Bíblia aí. E eu quero que os irmãos já comecem a colocar na mente que o nosso serviço para o Senhor não é feito apenas no domingo, não é apenas aqui, nesse endereço, nesse local. Se é um corpo, nós temos que trabalhar todos os dias. Quando a gente viu lá em Atos, na aula passada, a igreja em Atos 2 estava reunida todos os dias. E o domingo tem um sentido, existe um motivo de estarmos reunidos aqui no domingo. E o motivo é partir o pão. É exclusivamente o motivo da igreja se reunir no domingo, é para partir o pão. É o momento de ceiar, de lembrar pelo que Jesus fez. Mas existem muitas outras coisas que a igreja faz, que precisa fazer, e que nós, se Deus permitir, passaremos a fazer como igreja durante a semana. Aí em Romanos 12, no verso 4 e 5, reforça o que a gente viu lá em 1 Coríntios 12, na semana passada. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado aos outros. Todo mundo aqui é membro do corpo de Cristo, a não ser que tenha alguém aqui que não seja batizado ainda. Se é batizado, foi batizado com o Evangelho verdadeiro, se tornou corpo de Cristo e agora é membro. E precisa entender como é que vai servir a esse corpo, porque como Paulo fala aqui, assim como no nosso corpo tem muitos membros e nem todos fazem a mesma função, cada um vai fazer alguma coisa, na igreja é a mesma coisa. Nós precisamos nos encontrar. E o interessante, que vale a pena ressaltar, é que não existe nenhuma função privilegiada no corpo. A única função privilegiada no corpo é o cabeça, que é quem? Jesus. Eu vou desligar esse aqui. Ele está fechando, ele vai acabar congelando, vai pingar aqui dentro. Então, cada um tem uma função diferente. E vai além dos domingos. Verso 1 e 2. Alguém lê para mim, por favor, de Romanos, capítulo 12. E assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus. Que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês. Isto será pedir muita coisa? Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja, cada um, uma pessoa nova e diferente, mostrando uma saída renovada, uma saída
Não, melhor, uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. No verso 1 tem algo que a gente ouve muito, e eu quero mostrar a vocês, dentro desse capítulo, o que é que Paulo está querendo falar para nós. Portanto, irmãos, rogo, peço, suplico pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E eu já pergunto a vocês, como é que nós nos oferecemos sendo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como é que a gente faz isso? A gente ouve muito isso. Isso aqui não é... Como é que a gente faz? Boa pergunta, né? Adorando. Ok. Vivendo? Quem mais? Quem mais? Adorando, vivendo? Como que a gente pode se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável? Checkmate. Servindo. Rapaz, você pensou um pouquinho e respondeu certo. É exatamente assim. Porque a resposta está no capítulo inteiro. Paulo, ele está querendo trazer uma alusão aos irmãos de algo que acontecia no Antigo Testamento, que eram os sacrifícios. E esses sacrifícios eram onde? Onde eram apresentados? No altar que ficava... Tem uma palavrinha, quero uma palavra certa. O judeu que ele queria fazer um determinado sacrifício, ele pegava o bode, o carneirinho, levava para sacrificar. E o altar ficava onde? No templo. Exatamente. Só que Paulo não está ensinando a judeu. O judeu passou, a lei passou. Quem é o templo agora? Já estão entendendo, né? Vão juntando as coisas aí. Os sacrifícios santos e agradáveis a Deus sacrificados, mostrados, ofertados na igreja. E é isso que a gente vai olhar nesse capítulo aqui. E hoje, como igreja, a gente vai servir e o nosso serviço a Deus será esse sacrifício vivo. Sim, existem os outros sacrifícios, adoração, vivendo, mas eu quero ficar no contexto do que Paulo está trazendo aqui para a igreja em Roma. E é justamente, se for para resumir, é serviço, e a gente vai olhar tudo isso nesse capítulo. Romanos 12. E aqui ele fala, no verso 2, diz: não se moldem ao padrão deste mundo, mas se deixem se transformar pela renovação da sua mente, e assim vocês serão capazes de comprovar quão boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor. E aqui eu já digo para vocês, a gente vai fazer esses sacrifícios vivos, servindo na igreja, e vai além do domingo. E a gente não olhe para o mundo religioso à nossa volta e faça com que eles nos molde, porque é isso que aconteceu durante séculos e milênios. O serviço a Deus se resumiu ao prédio. E não é assim. É um serviço diário, é um serviço cotidiano. E olha aí no verso 6, 7 e 8. Paulo ele fala a respeito disso. Depois, no verso que a gente leu, começou lendo, vai falar que cada um é membro deste corpo e o corpo é o corpo de Cristo. E agora ele vai dizer, temos diferentes, no verso 6, no capítulo 12, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Você tem um dom. Você tem um dom, você vai fazer alguma coisa você faz. E foi Deus que permitiu que você tivesse. Só que a gente acaba limitando alguns dons que vocês verão que acaba sendo usado apenas aqui no prédio.
Paulo vai listar 7 nesses versículos aqui. O primeiro está no verso 6, profetizar. Quem profetiza, que profetize. Ou seja, quem explica a palavra, quem prega, que pregue, que passe a mensagem. E amém por isso. Verso 7, servir. Estão vendo aí? O servir é um serviço, é um sacrifício vivo feito para Deus. O ensinar também está no 7. Se você ensina, ensine. Se esse é o seu dom de ser professor, ensine ao Senhor. Verso 8 ele também coloca como animar. Se você anima, irmãos, continue animando. É um serviço no corpo. De contribuir, olha só. Já imaginou? Tem pessoas que o dom dela é apenas ofertar e está tudo bem. Aquele irmão, ele tem uma boa condição financeira, mas ele não sabe bem, ou até mesmo ele nem tem uma boa condição financeira, vamos colocar assim. Ele não sabe se expressar bem, não sabe montar uma mensagem, não sabe ensinar, mas ele contribui, ele oferta. E é um serviço. E Deus está vendo. Sim, mas aqui Paulo coloca o contribuir no verso 8. No verso 8, ele coloca o contribuir como um serviço. Exatamente. Que vai ter aquelas pessoas normais, né? Que eu vou mostrar para vocês, dentro desse capítulo, que nós encontramos 29 tipos de serviços. Não é possível que pelo menos 2 uma pessoa não tire. E nós, como cristãos, a gente vai ter até mais do que isso. Que ele está falando aqui, nesses primeiros versículos que eu destaquei, do verso 6 ao 8, Paulo está pensando mais no contexto da igreja reunida. Mas no verso 9 para frente, vocês vão ver que o negócio vai ser mais amplo. E até mesmo, não pensando hoje para nós, deixa eu continuar. Verso 8, contribuir é um serviço, ofertar é um serviço para o Senhor. Verso 8 ainda. Dependendo da tradução, vai aparecer liderança. Eu não gosto muito da palavra liderança, eu não creio que seja uma boa tradução, mas eu vou colocar como guias. Irmãos que guiam, ele tem essa visão de poder guiar a igreja e saber como tomar decisões. Também um serviço ao Senhor. E verso 8, misericórdia. Quem é misericordioso, que seja misericordioso. É um serviço. É algo que uma pessoa tem esse dom e pode servir ao Senhor. E como uma pessoa pode ser misericordiosa? Está mais ligada na compaixão. É aquela pessoa que demonstra uma misericórdia, perdão, bondade, especificamente quando a pessoa erra. E no meio do corpo tem alguém que é extremamente misericordioso. E talvez possa ajudar algumas pessoas que escorregou, que é comum, nós vamos errar. Vai ter aqueles irmãos que têm esse dom de ser misericordioso, que vão nos ajudar, vai aconselhar, vai fazer com que a gente continue caminhando. E é um serviço ao Senhor. Porque a gente acaba pegando apenas alguns desses serviços nesse verso que eu destaquei. Verso 6, o profetizar. A gente precisa ensinar a palavra aqui dentro, ou em um momento específico lá fora, né? Mas não é só isso. O ensinar, a mesma coisa. Eu estou exercendo esse dom para vocês agora, que está no verso 7. Daqui a pouco a gente vai fazer também o que está no verso 8, contribuir. Mas percebam que eu peguei apenas 3 dons, 3 serviços, que a gente extrai e fecha que a igreja só faz esse tipo de serviço e acabou. Mas é só isso? Só nesses versículos aí. Tem mais 4. Contribuir. A gente contribui quando está aqui, que o mandamento é para a gente ofertar no domingo. Ensinar não é só no domingo, né? Por exemplo, eu ensino em outros lugares também, até para a igreja, para os irmãos em outros momentos. Mas animar
É algo que vai além. Eu posso animar algum de vocês aqui nessa reunião, mas imagine se aquele irmão está desanimado, como é que a gente vai animar esse irmão? Como? Vamos pensar no cenário. O irmão faltou 2 reuniões. Como é? Imagine, isso é um serviço, eu fiz porque eu entendo que meu papel dentro do corpo, embora que eu não seja um... Eu acho que eu sou animado, eu acho que eu sou, não vou mentir. Mas imagine que tem pessoas no corpo que precisam desenvolver ou deixar que o Espírito Santo desenvolva esse dom nelas para animar outros irmãos. Porque tem muito mais pessoas, e principalmente o mais antigo, os mais antigos que estão aqui, podem notar que tem pessoas faltando no prédio. E precisamos animar esses irmãos. É um serviço. E que vai além do domingo. O domingo é apenas o termômetro. Um irmão faltou 1, 2, 3. Opa, esse irmão não está bem. Animar é um dom. E se uma pessoa ela não ensina, ela não prega, ela não rege cânticos aqui, mas não exorta, mas anima, amém. Está tudo certo. É isso que eu quero até o final da aula que os irmãos entendam. Não existe nenhum dom, não existe nenhum serviço, não existe nenhum membro melhor do que o outro dentro da igreja. A gente é todo mundo igual. É tudo farinha do mesmo saco para Jesus. O único que tem o melhor membro, a posição de privilégio no corpo é o cérebro. E ele já está ocupado, que é por Cristo. E agora a gente tem que desenvolver esse corpo. Paulo ele começa aqui do verso 6 ao 8 com esses 7 serviços, mas não para por aqui. Esses daqui a gente pode pensar no contexto de igreja aqui, reunidos, domingo, tá tudo bem. Eu consigo ver além, eu vejo além. Mas se os irmãos fecham para cá, tá bem. Mas do verso 9 para frente, ele vai muito além. Os serviços, eles continuam. E o verso 9, ele já começa com uma palavrinha. Como é que tem aí na de vocês? Verso 9. Romanos capítulo 12, verso 9. Amor sem hipocrisia. Outras traduções. Um amor sem fingimento. Não finjam apenas amar aos outros. Amor sincero. Veja que o amor já começa daqui. E tem irmãos que, principalmente as irmãs, é como eu falei no domingo passado, as mulheres elas não devem se sentir inferiorizadas porque não vêm para cá no dia de domingo, pregam, não pregam, não dão aula, não regem cânticos. Tem muitos serviços para fazer. Eu citei 3 aqui. 4 com oração. Vamos colocar 4. Mas Paulo aqui ele já disse, servir, no verso 7. O serviço vai além do domingo. O animar, como já foi falado, vai além do domingo. A misericórdia, no verso 8, vai além do domingo. O amor sincero. Não tem nem dia, né? Se tivesse um dia para amar, é complicado. Verso 9 ainda, outro serviço, odiar o mal. Verso 9, se apegar ao que é bom. Verso 10, se dedicar uns aos outros em amor. No verso 10 ainda, dar honra aos outros, ou seja, se humilhar. Percebam que são serviços, só nesses 2 versículos. Eu vou continuar. Que nós podemos fazer e devemos fazer no corpo. Porque a gente precisa de irmãos que amem uns aos outros, amem sem discernir quem é quem. Eu vou amar Evandro porque Evandro tem uma moto e eu não tenho.
Não é assim, né? Então, é um amor com fingimento, que eu estou amando é a moto dele, né? Não ele. Então, eu tenho que amar ele, não a moto. Isso, exatamente. É um amor sincero, é um amor que a gente realmente ame. Ame o irmão. E se a gente desenvolver isso no meio do corpo, amém. Porque muitas pessoas que vão chegar no nosso meio, a gente mesmo, não vamos ser hipócritas. A gente não vai estar num lugar onde a gente não se sente bem, que a gente não é amado. E se a igreja aprende a desenvolver esse dom que vai além do domingo, lembre, o domingo é consequência do que a gente vai fazer. Domingo é apenas, biblicamente, é o momento para a gente se reunir e partir o pão. Esse era o motivo da igreja estar reunida no domingo. A gente colocou a palavra, amém. Colocou o ensino da palavra, amém. Orações também aconteciam. Mas tem muitas mais coisas para a gente fazer. E o amar o irmão está aqui. Odiar o mal. A gente tem que odiar o mal todo dia. É um serviço ao Senhor. É um serviço santo, agradável, um sacrifício vivo que ele está falando. Que ele começou no verso 1. Verso 11. Outro serviço. Outro dom que a gente pode desenvolver, ser zelosos. Nunca falte zelo. No verso 11, ser fervorosos no Senhor. Verso 11 ainda, servir ao Senhor. Se no verso 7 a gente tem que servir uns aos outros, como eu falei que ele estava pensando mais no contexto da igreja reunida, no verso 11 é servir ao Senhor. E lembra que a gente serve ao Senhor até trabalhando, né? Paulo, ele fala que quando a gente trabalha, a gente tem que trabalhar para o nosso senhorio como se fosse para Cristo. Estou servindo ao Senhor até trabalhando. É um serviço que a gente faz lá fora. Vão colocando aí. Zelo. O zelo pelo Evangelho, pela palavra, pela verdade, pela Bíblia. Nós precisamos ser zelosos. Ser fervorosos, fazer tudo com fervor, com muito sentimento. O amor, ele já começa com amor. O amor sem fervor, sem amor é paixão. Então a gente tem que fazer tudo com fervor para o Senhor. Verso 12. Se alegrar. E inclusive a alegria é um fruto do Espírito, né? Imagine que no verso 9 para frente são situações, são dons que a gente tem que fazer fora do prédio da igreja. Então, tudo isso que eu estou falando, vocês podem pensar exclusivamente no cotidiano, no que a gente tem no meio da rua, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. Se a gente começa a desenvolver esses dons, o resultado vai ser aquilo que a gente viu lá em Atos capítulo 2, a igreja tinha simpatia de todo mundo, e Paulo vai acabar falando um pouquinho a respeito disso lá na frente. E pelo fato de ter a simpatia do povo, o povo era acrescentado à igreja, porque as pessoas queriam estar nesse meio, queria estar num lugar que era amado, queria estar num lugar que o pessoal odiava o mal, que não era ninguém, errou, não vai jogar uma pedra, não, vai pegar na mão, e, aquele irmão que anima, né, calma, com compaixão, aquele irmão misericordioso. Está vendo que é um conjunto de coisas? Se uma pessoa cai no nosso meio, é um sinal que a gente precisa urgentemente praticar isso aqui. Não é para olhar para aquele irmão, ele caiu, caiu de novo. Eu sabia que era o crente cru, né, que chamam lá fora. Eu sabia que a conversão dele era mentirosa e tal. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir lá. Tem que ir aquele irmão que anima, aquele irmão misericordioso, aquele irmão que ama, aquele irmão que aconselha. Porque a gente é um corpo, cada um faz alguma coisa. E todo mundo está sujeito a se machucar aqui em algum momento. No verso 11 ele fala, no verso 12, se alegrar é um fruto do Espírito. A paciência na tribulação, todo mundo vai estar atribulado aqui. Verso 12. Se está atribulado, tem que aprender a paciência. Eu só lembro de Tiago, né? Tiago discorre bastante isso aqui. Começa a carta dele falando que nós precisamos realmente aprender a perseverar no meio dessas tribulações.
E é normal, aquelas pessoas que passam por tribulações, muitas delas podem estar no começo, eu e Nayana, a gente está começando a vida agora como pais, por exemplo, a gente vai ter tribulações, mas tem irmãos que podem nos ensinar a ser paciente nisso. Pode ou não pode? Porque já passaram, né? Tem irmão aqui que já são bisnetos, já tem bisneto, já pode ajudar os que estão começando. É um exemplo. E é um serviço na igreja que transcende o domingo. No verso 12 ele ainda diz que perseverar na oração. Veja só. Lembra que eu tinha comentado, acho que domingo, que tem irmãos na igreja que o papel deles é só orar. A função deles é só orar. Eles não vêm pregar, eles não vêm ensinar, eles sempre vêm, falam com a gente, é um irmão meio fechado ou uma irmã meio fechada, mas sempre está orando pela obra. Você é uma delas, né? Vocês, sei quem tem aquelas pessoas que perseveram na oração. E se não está aparecendo no meio do corpo, então acho que eu tenho que começar orando para que o Senhor possa despertar no meio dos irmãos aqueles que oram. E a oração ela é fundamental para o crescimento da igreja. Atos, eu já falei isso outras vezes, quando a gente vai para Atos, está intimamente ligado o crescimento da igreja com a oração. Não se desligavam. Era os apóstolos pregando ousadamente e a igreja orando. Era a igreja tendo que decidir alguma coisa específica e a igreja orando. Era os apóstolos presos à igreja orando. A oração não se desliga. A oração ela é fundamental. E tem irmãos que não conseguem orar, não vão passar 1 hora, 3 horas orando e tudo bem. Eu mesmo sou um deles. Eu tento exercer, mas eu começo a orar, daqui a pouco a minha oração com o Senhor acaba sendo mais uma terapia, né? Fica, peraí, Senhor, desculpe, eu tenho que aprender a orar. Eu sei que o Espírito Santo agora está me ajudando, porque realmente eu não sei como fazer isso. Mas tem irmãos que podem ter que desenvolvam esse dom no meio do corpo para orar. E eu não digo que não é para vir orar aqui na frente. É orar em casa mesmo. Orar pela obra. Orar por cada um de nós. Orar citando nomes. Lembrando de situações, apresentando ao Senhor. E é um serviço dentro do corpo. Que vai além do domingo. A gente faz uma mini oração aqui. Porque se a gente orar só aqui, então acho que deu um errado no nosso discipulado aí. A gente tem que aprender mais sobre oração, né? Porque a pessoa que mais orou na Bíblia, quem chuta? O Filho, o Deus, o que não precisava, vamos dizer assim, Jesus para curar alguém, vou orar aqui para orar, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor cure. Ele precisava fazer isso? Jesus precisava? Ele só levanta e anda. A gente tem muitos relatos disso. Mas ele foi o que mais orou. Eu acho que quer dizer alguma coisa para nós, né? Durar 6 horas. Então, cada uma hora são 1 mês. Começa às 6 da manhã e termina às 12. Então, assim, é muito edificante. Porque, assim, não somos muitas, mas as que vêm fazer, vêm trabalhar, eu creio. E isso tem dado muito certo na nossa vida. Então, graças a Deus por isso. E elas já estão a para a próxima quinta-feira começar esse compromisso com o Senhor. Amém. Amém. É importante isso. É muito importante. Principalmente as mulheres que historicamente, biblicamente, a gente vê que os homens iam para a rua pregar o evangelho e as mulheres ficavam em casa, reunidas na casa uma das outras, orando. E elas estavam orando, estavam servindo. Não quer dizer que os apóstolos ou os irmãos, que a gente chama de missionários hoje, lá na rua, do outro lado do mundo, pregando o evangelho, é melhor do que uma irmã que está orando pelo irmão que está lá.
Não tem isso. Não existe função melhor do que a outra. É tudo igual. Para o Senhor é tudo igual, é um corpo. Enquanto meu pulmão está fazendo o trabalho dele agora, minha voz está fazendo, minha audição, meu olho, está todo mundo trabalhando aqui. Meu pé, até meu dedo midinho, que é ele que dá o equilíbrio do corpo, né? Sem o dedo midinho a gente andaria mancando. A gente nem lembra dele, né? Se existe motivo para o Senhor ter usado o corpo para explicar a respeito da igreja, eu creio que o motivo é esse. Cada um de vocês faz alguma coisa. Cada um de vocês tem um serviço. E olhando para a primeira, em Romanos 12, tem serviço para todo mundo. Verso 13, compartilhar o que temos com os santos. É outro que está ligado com contribuir, né? Mas aqui eu creio que está mais ligado no pessoal. Está além do domingo. É eu olhar para um irmão, eu tenho uma condição financeira melhor, eu olho para o irmão não tem um sapato adequado. Eu vou e compartilho com o irmão, compro um sapato para ele. É um serviço e está tudo bem. Não preciso nem dizer que se isso acontecer, não vai tirar foto, postar no grupo da igreja, na rede social, né? Gente, eu não preciso falar o que é que o Senhor falou, né? Ele ensinou no começo do ministério dele, em Mateus 6, como é que se faz uma caridade, né? A gente não precisa falar sobre isso. E percebam que é um serviço agradável, santo ao Senhor. Compartilhar o que temos com os santos, no verso 13. Ainda no verso 13, praticar hospitalidade. A gente só pensa nos presbíteros, né? Que eles precisam ser hospitaleiros, né? Mas nós precisamos ser também. E tem irmãos que podem desenvolver isso aqui, está tudo bem. Enquanto uns não têm condições, porque talvez não tenham uma casa meio apertada, mas se tiver um colchonete, não, mas pode ficar aqui, o irmão não se incomodar. É um serviço que é prestado à igreja, que transcende o domingo. Verso 14. Abençoar os que nos perseguem e não os amaldiçoar. Esse aqui, é difícil, eu olho mais para as pessoas no mundo, mas a gente pode até ver na igreja, né, também, né? Que pode ter pessoas... Na igreja tem de tudo, não em prazeres, graças a Deus não tem isso aqui, né? Mas percebam que em determinados momentos na caminhada, alguém vai ter que exercer isso aqui. Abençoar os que perseguem e não os amaldiçoar. Isso aqui é difícil. E Jesus já até falou, né? Levou uma tapa de um lado e dá o outro. É difícil, né? Com toda certeza. É o... Verso 15. Estar juntos em todos os momentos. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso aqui também tem aquele irmão que anima, né? Talvez o irmão que está chorando, que anima, ele vai chegar junto. Tem momentos de pessoas que não precisam falar nada, né? Estão passando situações que eu sei que tem situações delicadas no nosso meio, de irmãos e irmãs que estão passando situações delicadas, que não precisa falar nada, só quer estar junto. E é um serviço. Só fique junto lá. Se o irmão está chorando, chore com ele. O irmão está muito alegre, se alegre com ele. É um serviço que Paulo coloca aqui. É um sacrifício santo e agradável ao Senhor. 16. No verso 16. Tratar todo mundo com igualdade. Não preciso nem dizer que não tem partidarismo na igreja, né? Eu comentei domingo passado, e vale a pena ressaltar. Se o presidente da República se converter, vier congregar em prazeres e entrar por essas portas, ele tem que sentar na mesma cadeira que todo mundo, ele vai ter que comer o que todo mundo come, ele vai ter que ouvir o irmão mais humilde que tem o dom de ensinar. Vai ensinar para ele e está tudo bem.
E tem que ser assim. Porque o privilégio, a posição privilegiada dele na sociedade é lá fora. Na igreja é todo mundo igual. Ah, até aqui. Se fosse para... Nem na analogia do presidente, né? Nem para chamar de presidente aqui dentro deveria. Chama pelo nome ou pelo apelido que você quiser. Você faz... A intenção é que eu peguei a maior posição da nossa sociedade atualmente para ilustrar que ele é grande lá fora, mas aqui é tudo igual. Grande aqui é só Jesus. Todo mundo é igual. E nós precisamos aprender isso. É um serviço na igreja. Tratar todo mundo com igualdade. Lembra que eu estava falando, eu citei só no meio da igreja, né? Agora vamos lá para fora. Trate todo mundo com igualdade. Se está num ambiente de trabalho, é serviço ao Senhor. Ele já tinha falado também. Trata todo mundo igual. Do faxineiro ao CEO. Todo mundo igual. Porque para o Senhor é todo mundo igual. Então por que a gente tem que fazer esse partidarismo? Nós precisamos aprender isso. Verso 16 ainda, ó, não ser orgulhosos. A gente pode se juntar até com pessoas mais humildes. É nesse sentido que Paulo está falando, no verso 16. Como se eu tenho que tratar todo mundo igual, eu não vou tratar com gentileza só o rico, né? Eu tenho que tratar o pobre também. É um serviço ao Senhor. Jesus, ele tratou todo mundo igual, né? Ele só foi ríspido com quem era ríspido, né? Quem realmente merecia, que eram os fariseus, né? Saduceus e esses outros pessoais aí. Mas de publicano até generais que chegaram para ele com muita delicadeza, ele tratou perfeitamente todo mundo igual. E nós precisamos fazer isso e transcende o domingo. Ainda no verso 16, ó. Não ser sábio aos olhos, os nossos olhos. É ser humilde, né? É a gente aprender a ser humilde e não ser sábio aos nossos olhos. Deixa que os outros olhem assim, né? Ah, você entende muito bem da palavra, né? Amém. Glórias ao Senhor. Dê a glória a Ele. É um serviço a Deus. A glória já tem dono, não é sua. 17. Não retribuir com o mal. Ele repete o que ele já tinha falado outras vezes. E no verso 17, ele vai falar fazer o que é correto aos olhos de... Como é que diz aí no verso 17? Todos os homens. É um serviço a Deus nós fazer o que é certo aos olhos de todo mundo. E ele não está falando de igreja aqui não, tá? Todos os homens é todo mundo. Eu preciso fazer o que é certo, não no meio de vocês apenas. Eu apenas aprendo aqui para fazer lá fora. E todo mundo precisa ver o brilho do Senhor em mim, né? Em nós. E precisamos, na frente de todo mundo, tratar com igualdade, abençoar. E é assim que a gente vai mostrando a nossa diferença para o mundo. Mais 3 serviços, no verso 18. Fazer o possível para manter a paz. Suportar uns aos outros. Nós precisamos fazer isso. E lembrando que a gente olha no meio da igreja e também transcende isso aqui. A gente lá fora tem que fazer o que é possível para manter a paz até com o nosso vizinho, no nosso trabalho, com aquele bem chato, que você nem gosta muito. Mas eu começo a orar por ele e suporta ele. Porque é assim que cristão tem que fazer, né? Tá com dúvida? Olha para Jesus. Jesus apanhou, foi surrado, cuspido, tudo de ruim. Na cruz, o que é que ele fez? Olhou para aquele povo rindo, zombando, disse o que para eles? Perdoa-os porque não sabe o que fazem. Aí a gente quer complicado, quer fazer diferente, né? A nossa situação nem chega perto do que Jesus fez e Jesus mostrou o exemplo que a gente precisa fazer. Por isso que nossa oração tem que ser cristã, não para a igreja como fora ou dentro de uma sociedade. Porque se a gente não ficar orando e se perguntando o
que Jesus faria, muitas vezes a gente pode sair. Acaba esquecendo mesmo, deixando de lado, e precisa sempre estar com isso na mente. No verso 19, não procurar se vingar, mas deixar a vingança com Deus. Vai ter momentos na sua vida que você vai procurar vingança. Parece estranho dizer, né? Mas vai. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai querer vingança e essa vingança só pode vir do Senhor. E a gente tem que aprender a descansar nele. A gente não fala, né? É porque a gente acaba esquecendo que Deus é amor, mas também tem a ira de Deus, né? E eu quero estar muito longe da ira do Senhor. A gente precisa estudar mais sobre a ira de Deus para entender como a ira dele é tremenda. E a gente tem que aprender a temer. Às vezes a gente quer vingança por uma coisa que não vai. A nossa vingança é diferente da vingança de Deus, né? Deus ele tem uma gama, ele tem uma visão muito ampla. A gente só vê o que está na nossa frente. Ele vê tudo, né? E talvez aquela pessoa que você quer vingança, amanhã se batize e agora é teu irmão. Olha que maravilha. É por isso que Paulo deixou essas funções por último. Porque ele começa a colocar essas funções para fora do contexto igreja no verso 9 com amor. Então você tem que amar até aquela pessoa que você quer vingança. E deixa essa vingança com Deus. E quem sabe a vingança de Deus vai ser no batismo. Vê que maravilha. Que é isso, vaso? Que é isso? Vamos ouvir o irmão aqui. Quando a gente pensa na questão de vingança, temos uma naturalidade, temos uma natureza que é real. Somos seres com comportamentos totalmente diferentes e a gente age por incrível que pareça, muito por impulso. Jesus vem dizer vigiar e orar, justamente para que a gente não caia. Quando questão de injustiça, a gente, em vez de pegar aquela raiva, irai-vos e não pequeis, veja como Jesus vem tratando você em todos os momentos. Quando vem a ira, não deixe de ter sobre si, aí vem aquela parte perfeita quando você iniciou sobre a oração. Vai orar, acalma o teu coração, porque de repente aquela pessoa que está te irando, ela está precisando um pouco mais de amor. E ela só vai conseguir ver o cristão que existe em você se você praticar o amor. Se você não pratica o amor, a sociedade, o vizinho, o parente, o que quer que seja, não vai ver a cristandade que é em Cristo em você. Então, na hora da raiva, ame, ore, se isso de repente não tem a dúvida sobre si, ore e ame, procure amar. Isso mesmo. E aí você, se tiver nessa situação, você vai jogar para Deus. Deixa a vingança com Ele. Não vale a pena. Ele sabe o que faz. E como eu falei, na situação mais otimista, essa pessoa pode se tornar seu irmão. E é a melhor coisa que pode acontecer. E o último... Desculpa, só para compartilhar o que eu falei com o Paulo. A palavra diz que ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Ai, Deus está dizendo ai. Pois é. E o último serviço que eu olho aqui, no verso 21. Vencer o mal com o bem. Que é o que nós podemos fazer. Percebam que eu citei 30, desde o versículo 6 até o versículo 21, 30 serviços que são agradáveis ao Senhor e que nós podemos fazer. E são serviços na igreja, que a igreja tem que procurar desenvolver, que transcende essas paredes aqui. São serviços cotidianos, alguns deles individuais e outros que a gente tem que buscar fazer reunidos, quando a gente estiver em momentos específicos durante a nossa semana. E o que eu quero trazer para os irmãos é justamente isso. É os irmãos procurarem o que vocês podem fazer, como vocês podem servir a Deus
podem servir a igreja com o dom que você tem. Você não tem desculpa mais. Eu mostrei 30 serviços que tem como a gente fazer. E nós não temos desculpa para dizer, mas eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei reger cântico, eu não sei orar em público, mas tem outras coisas. Tem muita coisa para você fazer. Não tem desculpa. Você, de forma individual, tem algum dom para servir a igreja. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês perceberam que, acho que faz uns 2 meses para cá, a gente passou a gravar as aulas e as pregações, né? Tá postando na internet, irmãos que faltaram, pronto. Tem irmãos hoje que não estão aqui. Vão assistir a aula, talvez amanhã ou depois. Vai estar lá na internet. É um serviço para o Senhor. É algo que eu já faço há muito tempo. Mostrei a alguns irmãos, os irmãos gostaram. A gente, vamos fazer, vamos. Tem outras pessoas que também estão envolvidas. Tem o Juan, tem eu ia dizer Tereza. A brincadeira está indo longe. Tem a Malu, tem o João, tem o Glauber. Tem outras pessoas envolvidas nisso, na questão das redes sociais, para que a informação chegue para a gente durante a semana e também tenha um serviço a mais nas redes sociais para nós. É algo que transcende isso aqui, que literalmente a gente faz isso durante a semana. Cada um de nós, para algum momento da semana, seja para fazer uma edição disso, seja para fazer um corte, para aparecer no Instagram de vocês, no TikTok, seja lá onde tiver. É um serviço no corpo. É um serviço que o pessoal mais jovem, tem a proximidade com as redes sociais, que entrega para o Senhor, para a igreja, e está tudo bem. Se, por exemplo, eu não estivesse ensinando aqui, só estivesse fazendo isso, é um serviço a Deus que eu estaria fazendo e está tudo bem. E vocês podem fazer também. Vejam o que vocês é bom. E como vocês podem servir a igreja. Como vocês podem servir a Deus. Porque a igreja é um corpo e todo mundo tem que servir a todo mundo. Outra coisa, de forma pessoal, para os irmãos entenderem, hoje eu estou muito mais ligado, já faz uns 5, 6 anos, estou muito mais ligado com as redes sociais. Mas antes, eu ainda tenho essa habilidade de mexer com computador, notebook, minha vida toda, minha formação é disso. E eu servi a igreja com isso. E irmãos, eles me procuravam, meu computador está lento, está travando, eita, quebrou a tela e tal. Tá, irmão, eu trocava, eu fazia tudo, e eu não cobrava a igreja. Poucos irmãos insistiram, não, é seu serviço, eu vou pagar. Tá bom, se o senhor quer pagar, tudo bem. E a gente pode fazer isso. Tem irmãos aqui que fazem Uber, né? Como o Eric, o Juan. A gente quer um Uber, deixa eu ligar aqui para Eric, está perto. Lógico que Eric, ele se sustenta disso, a gente paga ele, a gente remunera o irmão, porque ele vive disso. Mas se o irmão disser não precisa, então está tudo bem. O irmão está entregando isso como serviço, como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, e amém por isso. Mas se o irmão precisa, faça, pague. E assim que tem que ser. Durante a história da igreja, a igreja aprendeu algo com os judeus. O judeu, ele só contratava serviço de judeu. Isso é nítido, e o Senhor, ele estimula isso na lei. Até hoje eles fazem isso. É por isso que os judeus são os mais ricos, né? A gente pensa que tem uns norte-americanos perdidos assim, mas quando você vai ver, está ligado com o judaísmo. É inacreditável. Mas é serviço de dinheiro, isso aqui é aula de dinheiro, a gente vai ter depois. Mas o que é que eu quero dizer? A gente está muito mais desligado nisso, a gente perdeu essa essência e nós precisamos resgatar isso. Se o irmão aqui tem pedreiros no meio da igreja, eu quero fazer um serviço, deixa eu contatar aqui o irmão. Irmão, é preciso levantar uma parede e tal, irmão, não sei o quê. Contrata o irmão, que aí assim, a gente está ajudando ele, está remunerando ele, confia no trabalho dele, está levando comida para casa, está todo mundo se ajudando. Percebeu como é que funciona? E a gente precisa fazer isso. Seja o irmão, se o irmão disser, não, eu vou fazer isso aí para você, não precisa pagar não, me dê só um almoço, uma Coca-Cola, tá tudo bem. Ok. Mas se o irmão, precisa levar comida para casa, remunere também. Tá tudo bem por isso. E nós precisamos aprender a lidar com isso.
porque são serviços à igreja. Então todo mundo tem como servir, todo mundo aqui. Professor, espera só uma coisa. Quando o senhor falou aí sobre a vingança, realmente lá em Mateus, no Novo Testamento, a vingança, Deus diz, a vingança, a ele será contigo, a vingança será comigo. Mas quando lá em Gênesis 9,6 ele diz, qualquer que derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o sangue. Ele está dizendo para Moisés, deve ser assim, ou está repreendendo a Moisés que não deve ser assim. Não deve ser assim. A gente tem pessoas que olham, dependendo do contexto, né, que a pessoa quiser levar para o texto, você interpreta de um jeito, né? Mas o Senhor, desde sempre, ele queria impor um limite, né? Como, por exemplo, se eu ferir, tentar na lei, né? Se eu firo o olho de um irmão, o meu olho vai ser ferido também. Já no intuito de eu não fazer isso. E se chegar nessa situação, aí tem as punições, né? Que tudo que a gente faz tem consequência. Mas a vingança que a gente não deve procurar fazer, também é esse tipo de vingança. Vingança física, ou qualquer tipo de artimanha, seja lá o que for. Qualquer tipo de vingança, seja para os irmãos na igreja ou lá fora, a gente tem que entregar ao Senhor. Por exemplo, algo que é muito normal hoje, é levar golpe na internet, né? Irmãos que levam golpes, né? Do nada sai 20 mil, sim. A pessoa trabalhou 10 anos para juntar 20 mil reaisinhos para dar uma entrada no apartamento, aí vem um abençoado e leva, né? A gente vai na justiça, a justiça acaba punindo para quem paga mais. É assim que funciona. A gente vai ficar irado. E a nossa ira não pode nos levar a pecar. Entrega para o Senhor. A gente tem que aprender a exercer isso, né? Todo tipo de problema, todo tipo de ansiedade, seja qual for ela, entrega a Deus. É Deus que vai lhe dar. Nada. E a gente não pode fazer isso, né? Se um irmão pecou contra mim, falou algo que eu não gostei, eu chego no irmão, falo com ele. Lógico, aquele velho homem na gente vai querer dar umas tapas nele. Calma, entrega em oração, perdoa o irmão e continua a caminhada. E a gente vai fazendo isso, sempre entregando a Deus. E no fim a gente vai estar caminhando para parecer cada vez mais com Jesus, né? Porque a gente vê, por exemplo, Jesus, ele poderia ter derramado a vingança dele, ter derramado o juízo dele no momento da ressurreição. Ele já tem toda a autoridade na mão, ele poderia ter feito o que iria fazer. Os santos seriam salvos, os que seriam condenados seriam condenados. Ele poderia, mas calma. Aí também tem outra questão, a paciência, né? Ele é longânimo, paciente, vai ter uma hora para isso. E tanto que a gente já está 2000 anos depois e estamos aqui esperando esse dia. Eu poderia ter hoje, a gente poderia ter muito mais pessoas aqui presentes, mas não temos por conta de relacionamento, entende? Perdoar, se alguém falar alguma coisa que não agrada, a pessoa não vê mais futuro, e em outras situações. Então, assim, é muito bom a gente ter esse diálogo para esclarecer a nossa vida. Porque é importante a gente saber perdoar. Né? Isso mesmo. Então, assim, isso serve para mim e para todos nós. Que a gente tenha essa flexibilidade, essa habilidade na situação. Isso mesmo. Embora a aula não seja exclusivamente a respeito disso, né? Mas são serviços no meio da igreja que precisam existir. Que como Paulo fala aqui, né? No verso 9 já começa com um amor sincero. Então o amor já engloba tudo isso aqui. Se eu tiver amor pelo irmão, eu vou perdoar. Se eu tiver amor pelo irmão que está do meu lado, ele faltou, eu vou querer animar. Ou se eu não tenho aquele dom de animar, vou chamar aquele irmão que anima, que sabe conversar, que sabe chegar naquele...
todo mundo vai servindo. E não tem... Eu vou ter que ignorar as mãos que estão levantadas, porque já são 7 horas. E a intenção da aula é que vocês olhem. Tem muita coisa para fazer no meio da igreja. E tem espaço para todo mundo. Não tem desculpa. Ah, eu não sei fazer isso. Sabe fazer alguma coisa assim. Seja de rede social. Eu dei um exemplo aqui de rede social prático. Não é nem bíblico rede social. Mas é usado por reino hoje. E a gente que tem esse trabalho nas mãos, vamos fazer para o Senhor. É um serviço para o Senhor. Ele falou isso aqui no verso 11. Estamos servindo a Deus. E amém. Vocês devem procurar a mesma coisa. Olhem Romanos capítulo 12 de novo. Vejam no que vocês querem desenvolver. Peçam ao Espírito Santo para fazer isso. Converse com irmãos, porque você é bom até mesmo no trabalho que você faz lá no mundo secular, e você pode fazer isso para a igreja. Amém? Vamos ter nosso intervalo. Teve que ignorar as mãozinhas aí.